Oi, no vídeo de hoje eu vou falar sobre spread em JavaScript. O spread é usado quando a gente precisa copiar um objeto ou repetir os itens de um array ou copiar o array, criar um novo array, ou para concatenar arrays também a gente pode usar. No array a gente tem vou criar aqui um array, ok? Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil para a gente ver. Vou criar aqui um array, ok? E no array a gente consegue, para clonar ele, para juntar com outro array, para concatenar arrays, hoje existe, por exemplo, o array.concat, e a gente pode concatenar outro array. Vamos supor que a gente quer aqui o item 4 e 5 para concatenar no array console.log, ok? Deixa aqui eu pegar o meu console e, bom, a gente tem então o array original, tá? O array concatenado, ele vai ser gerado no novo array, ok? O array principal, o array original, ele não é alterado, tá? Então a gente pode ver que o ar permanece 1, 2, 3, e quando eu dou o concat, ele gera um novo array com os itens, tá? Mas isso requer duas linhas para eu fazer o array concatenado, tá? Se eu quiser, eu posso usar essa função, tá? Ou eu posso... Mas ele tem que ser chamado a partir da função concat, ok? Mas eu posso fazer de uma forma mais simples. Vamos supor que eu queira fazer a mesma coisa, mas no array 3. O que eu vou fazer aqui? Eu vou falar, o array 3 vai ser o spread do array 1, né? Mais os itens 4 e 5. Eu não preciso do array aqui, tá? Mas os itens 4 e 5. Aí eu vou colocar, eu vou dar o console.log array 3. Ok? O mesmo resultado, o array 2 e o array 3. A diferença é, aqui, por exemplo, eu poderia colocar o item 0 no começo, tá? Que a gente não tem, fica muito mais simples do que eu fazer de uma outra forma aqui do que o concat. Então, o spread de array, o que ele vai fazer? Ele vai pegar cada um dos itens e inserir no novo array. Quando a gente achar o spread, é os 3 pontinhos aqui, tá? No caso, eu não tinha explicado ainda. Então, esses 3 pontinhos e o nome da variável, ele vai espalhar os itens, né? Ele vai dar o spread dos itens aqui nessa posição. Então, ele vai pegar 1, 2 e 3 nessa posição, ok? Esse é o spread com o array, tá? Fica mais fácil a gente criar um novo array depois desse array aqui. A vantagem é, né? Se eu modificar também o array 1, ele não é modificado no array 3, o elemento aqui, né? Ele é só alterado no array principal. E aqui ele é feito uma cópia das informações do array, tá? Então ele é uma nova instância do array. Outra forma de usar o spread operator é numa function, por exemplo. Então vamos supor que eu tenho uma function, né? Vou chamar aqui soma. Eu vou ter soma A, B e C, tá? Vamos somar os itens A, B e C. E eu vou fazer aqui return A mais B mais C. Então vamos supor que eu tenho essa função. Se eu chamar ela, eu tenho que chamar soma 1 mais 2 mais 3, tá? Ele vai ter que me retornar, deixa eu dar um console log aqui. Ele vai me retornar 6, tá? 1 mais 2 mais 3. Bom, então suponha que eu queira somar o 3, o 4 e o 5, ok? Então eu vou chamar a função soma também. Soma. Só que vamos supor que eu tenho essa informação no array. Tá? Eu coletei essa informação ou recebi essa informação no array. Const array soma.
tá? Vou instanciar esse array aqui. E eu vou dar um console log no meu resultado da soma. Só que como que eu faço a soma do 3, 4 e 5? Por enquanto ele está mostrando aqui not a number, tá? Mas eu vou colocar aqui var soma. Só que eu não posso passar o array só por passar o array, senão, tá vendo? A gente pegou um resultado esquisito aqui. Por quê? Se eu mandar o array assim, ele vai passar o array inteiro no primeiro elemento. E o segundo e o terceiro elemento, eles são undefined e undefined. E como o JavaScript tentou aqui, ó, ele somou A mais B mais C, ele pegou o meu array, transformou em string, e aí depois ele juntou undefined e undefined. Então aqui, para passar ele como cada elemento do meu array como um parâmetro aqui, eu dou o spread dele, ok? Então a soma foi feita, 12, tá? 3, 4, 5, somados dá 12. Então eu posso também passar o spread em funções, né? Isso é bastante útil quando a gente recebe esses parâmetros de algum serviço e precisa passar ele para uma função com vários parâmetros, tá? Outra forma, e essa é a mais... tanto quanto a do array, ela é também muito utilizada para copiar objetos, tá? Outra forma é o objeto, claro. Obj, vamos criar aqui um objeto chamado name, ok, Rodrigo. Vou colocar aqui phone, e aí eu vou colocar um objeto aninhado, para a gente já mostrar como funciona isso daqui, tá? Então aqui é mobile, eu vou colocar o mobile, e eu vou colocar o home, blá blá blá, ok? Então esse é o nosso objeto aqui, e-mail, ok? rpresbet@gmail.com, ok? Aqui a gente tem esse objeto básico, tá? Vamos supor, para a gente copiar esse objeto, a forma mais fácil é via spread também. Então vamos aqui, const usuário igual. Aí eu vou abrir as chaves, que é como eu estou criando um novo objeto, e vou espalhar os itens dele aqui, tá? Então vamos dar um console log aqui no objeto, para a gente pegar qual que é o meu objeto original, e vamos dar um console log no usuário. A gente vai ver aqui, o usuário, tá? Bom, eles são clonados um do outro, tá? É o mesmo objeto, ok? Só que vamos ver aqui, depois que eu clonei o usuário, tá? Eu vou alterar o nome vou alterar o name do objeto principal, tá? Teste. O que vai acontecer comigo? O objeto principal, ele foi alterado, tá? Só que o objeto copiado não foi. Então, o que acontece? Isso aqui é uma nova instância. Eu não afeto um ao copiar o outro, tá? Ele gera uma cópia dos itens. Porém, se eu tentar alterar aqui, ó, objects.phone .mobile, vamos colocar aqui um número que a gente consiga identificar fácil, 555, o que ele vai acontecer? Ele alterou também no Rodrigo, olha lá. Então, o elemento filho, tá? Ele não espalha, ele só espalha, no caso aqui, ele cria uma referência para o objeto original. E às vezes não é o que a gente quer, né? A gente quer uma cópia independente do objeto original. Então, o que aconteceu aqui? O spread, ele só espalha o primeiro nível de objetos, ok? E ele cria uma cópia do primeiro nível. O segundo nível do objeto, por exemplo, esse mobile e home aqui dentro de phone, é um segundo nível de objeto. O segundo nível, ele copia uma referência do objeto principal, que significa que, tanto no objeto usuário quanto no objeto, esse item aqui do mobile e home é o mesmo. Então, se eu alterar no objeto, o mobile aqui, ele vai também alterar no usuário, porque em memória eles são a mesma coisa. Para evitar isso, então vamos supor que a gente quer uma cópia do objeto, mas eu quero também uma cópia do phone.
Aí eu tenho que vir aqui e falar phone vai ser o spread do objeto.phone, ok? Nesse caso, o que acontece? Eu também estou espalhando o phone num segundo nível. Então, aqui, ó, vamos expandir. O mobile foi alterado quando eu rodei essa linha 34 aqui, tá? E o Rodrigo Phone mantém o espalhado, o original, porque eu alterei o objeto principal, mas ele não é mais uma referência. Por quê? Porque eu espalhei ele aqui. Então, eu criei uma cópia, um clone desse objeto interno. Então, tem que, sempre quando trabalhar com spread, lembrar que ele só espalha o primeiro nível, tá? E, por exemplo, vamos supor que se na hora que eu estou clonando, eu já quero clonar alterando o e-mail, porque eu não quero manter o mesmo e-mail e eu já sei que o e-mail vai ser outro. Tá? Isso às vezes acontece de eu já ter algum dado e eu quero clonar, porém alterar um parâmetro só. Então vamos supor, eu faço isso, eu espalho o objeto, faço qualquer outra coisa que eu preciso fazer e já coloco na sequência o valor que eu quero para um parâmetro. Então, na verdade, ele vai copiar o e-mail do objeto. Então, ele vai espalhar aqui e vai copiar o e-mail. Só que como eu estou definindo o e-mail aqui depois, então o que ele vai fazer? Ele vai sobrepor o e-mail do objeto já na hora de instanciar o usuário, né? Então, aqui no caso, ele copiou o objeto, espalhou também o phone para copiar o phone, mas o e-mail ele já vai criar com outro e-mail. Então, vamos ver aqui, ó. O e-mail já foi criado como teste, arroba teste, eu nem precisei fazer nada. Na hora que eu estou espalhando, eu posso também sobrepor algum parâmetro que eu já tenho um valor certo para alterar o nome dele, certo? Então, esse aqui é basicamente o uso do spread. É lógico que precisa de alguma prática para se acostumar com ele no uso. O spread de function aqui que a gente fez para soma, ele não é muito utilizado, porém é bom entender que ele exista para poder ganhar tempo numa solução, caso caia nessa situação de você já ter os valores sem ter que criar a variável de cada um dos valores, extraindo a posição do array e depois passando na ordem certa. Às vezes a solução é bem mais simples se a gente conhecer os comandos. Esse spread de objeto e o spread de array, eles são muito utilizados, né? Hoje em dia eles são muito utilizados porque simplifica e deixa mais claro a nossa intenção que a gente está fazendo. Então, no vídeo de hoje era isso. Eu queria apresentar o spread em JavaScript. Ele é mais fácil usar do que explicar, né? Então, eu espero que você tenha entendido e dá uma checada nos outros vídeos do canal para assuntos de JavaScript ou até mesmo acompanhe o projeto de lista de tarefas, que eu também tenho a sequência da lista de tarefas, é a lista de tarefas na nuvem, onde a gente está integrando com o Firebase, certo? Então é isso por hoje e até o próximo vídeo.